Bom, meus amores, como na última aula não deu tempo de falar tudo a respeito da LDB, porque o aplicativo chegou ao seu limite do tempo de gravar antes que eu terminasse de falar o que eu estava falando sobre a LDB, né? Então, vou terminar aqui antes de iniciarmos o nosso próximo tema, que é a organização do sistema educacional brasileiro. Então, voltando, a LDB, como eu estava falando para vocês, ela é a legislação que regulamenta o sistema educacional do Brasil, seja ele público ou privado, da educação básica ao ensino superior. E a LDB que nós temos hoje, ela é a segunda, né? Porque a primeira LDB que nós tivemos aqui no Brasil, ela foi promulgada em 1961. E essa nossa LDB que temos hoje, né, que é a de 96, ela reafirma o direito à educação, garantido pela Constituição Federal. Estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação escolar pública, definindo as responsabilidades em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E isso vai entrar justamente no nosso próximo tema, que é a organização do sistema educacional brasileiro, certo? Então, vamos iniciar aqui. Então, a organização do sistema educacional brasileiro, ela ocorre por meio dos sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Constituição Federal de 88 e a Lei 9.394 de 96, que é a LDB atual que a gente tem, são as leis que regem o sistema educacional brasileiro em vigor. Então, a atual estrutura do sistema educacional regular no Brasil, ela consiste na educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e a educação superior. Os municípios, eles têm a função educacional de atuar no ensino fundamental e na educação infantil. Já os estados e o Distrito Federal são responsáveis pelo ensino fundamental e médio. E o governo federal exerce uma função redistributiva e supletiva na educação, né? Devendo prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios, bem como deve organizar o sistema de educação superior no país. Elaborar o Plano Nacional de Educação, organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos Territórios. Então, nós temos aí a educação infantil. Essa educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica. É realizada em creches para crianças com até 3 anos de idade e nas pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. O ensino fundamental ele tem duração mínima de 9 anos, né, conforme a Lei 11.274 de 2006, e é obrigatório e gratuito na escola pública, devendo o poder público garantir sua oferta para todos, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria para o mesmo, né? O ensino médio ela é a etapa que finaliza a educação básica. Então, ela tem duração mínima de 3 anos e oferece uma formação geral ao educando, podendo incluir programas de preparação geral para o trabalho e, de forma facultativa, a habilitação profissional. E aí nós temos a educação superior, que ela abrange os cursos de graduação nas diferentes áreas profissionais, que são disponíveis aos candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados dentro do número de vagas em processos seletivos específicos. A pós-graduação também faz parte do nível superior de educação e compreende programas de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado.
A LDB, né, ela tem o objetivo de normatizar o sistema educacional e garantir um acesso igualitário para todos com relação à educação, né? Essa lei, ela oferece de forma geral um conjunto de definições políticas que orientam o sistema educacional e introduz mudanças importantes na educação básica do Brasil. Então, nós podemos dizer que a LDB ela tem como meta a democratização e universalização do conhecimento básico, oferecendo educação e cuidado com a escolarização, assumindo, assim, um caráter intencional e sistemático, né? Que oferece uma atenção especial ao desenvolvimento intelectual, sem descuidar de outros aspectos como o físico, o emocional, o moral e o social. Certo? Então, vamos passar aqui. Sobre a educação e a escola no Brasil, Saviani ele identifica 4 importantes concepções utilizadas na organização e funcionamento da escola. A concepção humanista tradicional, a moderna, a analítica e a dialética. Essa concepção humanista tradicional identifica a educação a partir de uma visão pré-concebida do homem, o qual é visto como uma essência que não pode ser modificada. A partir dessa concepção humanista tradicional, sugere que a educação ela deve ser feita conforme a essência humana e, a partir disso, entende que as mudanças realizadas nas pessoas por meio do processo educativo, elas são simples acidentes. Já a segunda concepção educacional é a humanista moderna, que possui também um conceito prévio de homem, mas considera que a existência do homem ela é anterior à sua essência. Para essa segunda corrente, o homem ele é um ser completo desde o nascimento, inacabado até a morte. Assim, nós podemos dizer que essa corrente ela defende que o aspecto psicológico predomina sobre o lógico e transfere o cerne do processo educativo do adulto para a criança, considerando as suas atividades de existência, considerando que a educação segue o ritmo de vida que varia segundo as diferenças individuais, desconsiderando assim na educação esquemas pré-definidos e lógicos. E agora nós vamos falar sobre a terceira concepção, que é a analítica. Ela formula o seu conceito de educação com base na tarefa educacional, que é definida como aquela que oferece um significado lógico à linguagem em função do seu contexto, tanto do educador quanto daqueles a quem ele se dirige. Por último, nós temos a concepção dialética. Esta considera a educação a partir do conjunto das relações sociais e assim aborda os problemas educacionais compreendidos dentro de um contexto histórico. Nós temos aí outras modalidades brasileiras do sistema de ensino, que são a educação de jovens e adultos, que é o ensino fundamental ou médio, educação profissional ou técnica, educação especial e educação à distância, que é a EAD. Existem 2 tipos de categorias administrativas para as instituições de ensino. Temos as públicas, que são criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. E nós temos as instituições privadas, que são mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Segundo o título 4, entre os artigos 8º e 20º da LDB, as instituições públicas e privadas, elas estão a cargo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
A União, ela é responsável pelas instituições de educação superior, criadas e mantidas pelos órgãos federais de educação e também pela iniciativa privada. Entre suas principais atribuições, está elaborar o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, né? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios, prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios, estabelecer competências e diretrizes para a educação básica, cuidar das informações sobre o andamento da educação nacional e disseminá-las, baixar normas sobre cursos de graduação e pós-graduação, avaliar e credenciar as instituições de ensino superior. Aos estados, cabe cuidar das instituições estaduais de nível federal, de nível, fundamental e médio dos órgãos públicos ou privados. Os estados, eles devem organizar, manter e desenvolver esses órgãos e instituições oficiais de ensino que estão aos seus cuidados, certo? Em regime de colaboração com os municípios, dividir proporcionalmente as responsabilidades da educação fundamental e elaborar e executar políticas e planos educacionais, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar os custos das instituições de educação superior dos estados e assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Ao Distrito Federal, cabe as mesmas funções atribuídas aos estados, que foi o que eu acabei de falar, né? As mesmas funções que eu acabei de falar, que são atribuídas aos estados, elas também são atribuídas ao Distrito Federal. E aos municípios, eles são responsáveis principalmente pelas instituições de ensino infantil e fundamental, porém cuidam também das instituições de ensino médio mantidas pelo poder público municipal. Pode optar por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor um próprio, um sistema único de educação básica próprio municipal. Os municípios também, eles devem organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, autorizar e credenciar, supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, que é sim função dos municípios, e assumir a responsabilidade de prover o transporte para os alunos de rede municipal, certo? E é isso, pessoal, esse foi o nosso tema, nosso último tema, aliás. Esse slide aqui que está aparecendo para vocês era uma tarefa que eu ia passar, porém, vocês desconsiderem, tá bom? Eu vou passar uma tarefa agora no grupo e lá eu vou disponibilizar um material, tá bom? Eu vou disponibilizar um material e vou passar a tarefinha para vocês no grupo porque fica melhor. A minha internet aqui, ela não tá dando muito certo para colocar a atividade na plataforma. E eu queria muito expor mais, explanar mais sobre a nossa disciplina aqui na nossa aula, porém o tempo de gravação é pouco, inclusive já está acabando, certo? Mas essas foram as nossas aulas sobre a disciplina. Vou entrar com vocês no Meet em um horário determinado, e aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês comigo, tá bom? E antes disso, a gente vai ter a tarefa que também vai ser um meio de avaliação.